Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Como é que você recebe mais um ataque a uma escola? Você, inclusive, que já comandou escolas em São Paulo, sabe, né, o tamanho dessa rede que nós temos também no estado de São Paulo, foi secretário municipal, no entanto, com muito contato também com as escolas estaduais. Hoje trabalha na área de pesquisa e de orientação. Como é que vê mais um ataque? O que está acontecendo com o nosso ambiente escolar, professor? Olha, Fabiola, primeiro com muita consternação e tristeza, né? E eu acho que o que está acontecendo com as escolas, na verdade, a gente tem que dar um passo atrás do que está acontecendo com os nossos adolescentes, né? Eu acho que eu vi a entrevista do Coronel Zé Vicente, que eu conheço há muitos anos, e eu entendo que a solução ela se dá a partir de um trabalho com as escolas, né? De que forma? A gente não está conseguindo antecipar eventuais comportamentos desviantes, evitar ou trabalhar melhor com a questão do bullying, em especial com as crianças, com os adolescentes, né? Mas também com as crianças. Isso vai criando uma possibilidade da revolta, da solidão se transformar em revolta e ocasionar casos como esse que a gente viu, que infelizmente é o segundo em São Paulo. É bom dizer que esse não é um problema exclusivo do estado de São Paulo, né? Esse é um problema nacional e que nasce da interação nas redes, da falta ou da ausência de uma identificação prévia por parte dos pais e dos profissionais da escola ou outros profissionais com os quais os estudantes estejam envolvidos. E do fato da escola estar deixando de ser um lugar de convívio saudável, muitas vezes, né? Para algumas crianças, como provavelmente é o caso do adolescente que infelizmente cometeu essa atrocidade hoje. Olha, professor, há uma interação, evidentemente, ou deveria haver uma interação entre escola e famílias, né? É, em determinadas pessoas que são mais bem postas na sociedade brasileira, têm a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento escolar dos seus filhos, mas a gente que tem tantas necessidades que precisa trabalhar, às vezes não tem como olhar, não é nem responsabilidade, não é desleixo, a pessoa não tem como olhar. É, e o filho fica submetido a essa escola. Há algumas iniciativas heróicas, individuais, de professores que tentam estabelecer esse vínculo, escola, família, mas não está falhando o Estado ao não estabelecer esse vínculo, ao permitir que isso ocorra, que me parece que, além de restituir o ambiente bem-fazejo nas escolas, é preciso também estender isso às residências, aos domicílios, né? Por que o Estado falha nisso? É possível levar? Dá para resolver esse problema ou não? Olha, é um problema complexo e novo, mas dá para resolver, Josias. Eu acho que. E mais, não é só o caso das famílias mais vulneráveis. Eu trabalho com escolas particulares de bom nível no estado de São Paulo e a gente vê que muitas vezes os pais não conseguem perceber o que está acontecendo com seus filhos. Então, a primeira coisa que eu acho que o Estado poderia fazer, né, os estados poderiam fazer, é um trabalho de alguma forma, aproximar as escolas dos pais sempre que possível e, eventualmente, fazer algo que é simples. Por que não uma cartilha para os pais que mostre para eles, não precisa ser nada muito. Como eles podem acompanhar os filhos, quais são os filtros que eles podem colocar nos equipamentos para que os filhos possam ter acesso a conteúdos que não sejam contra aquilo que os pais desejam ou que não estimulem a violência, como que eles podem determinar ou acompanhar aquilo que os filhos estão fazendo, quanto tempo eles podem estar na internet, é o adequado, enfim. Eu acho que esta aproximação, sob o ponto de vista das redes, que é da onde nasce muitas vezes esta interação ruim que leva a casos como o de hoje, é importante. A segunda coisa que eu acho que é relevante, o Estado fez aqui em São Paulo, eu não acho que 500 psicólogos para 5.000 escolas é muito pouco, não. Porque, no fundo, se for um trabalho bem desenhado, esses psicólogos podem ir trabalhando com casos específicos. Mas o ponto é, não adianta colocar um psicólogo na escola, porque esse menino, essa menina não vai procurar um psicólogo. Ele não acredita, ele não acha que está com algum problema.
Então, eu acho que a gente pode também estimular as escolas a ter projetos de convivência escolar que envolvam, em especial, os alunos, os colegas, né? Identificar quem são aqueles que são as lideranças na escola em cada ano, trabalhar com eles para que eles possam ser uma espécie de guardiões do bom convívio na escola. Um adolescente ele não quer conversar com o pai, com o psicólogo, com o professor, muitas vezes. Ele conversa com um par, com seu melhor amigo, com sua melhor amiga, ou enfim, ele olha na escola, aquele que é mais tímido, olha na escola e vê quem são aqueles que, entre aspas, fazem mais sucesso ou que são mais bem-sucedidos, porque a gente precisa de um programa que crie ou que trabalhe a convivência escolar de forma saudável e transforme os estudantes num veículo de construir esta convivência, né? Não só os professores. No caso dos professores, o Estado deveria trabalhar na sua formação, tanto para que eles possam, de alguma forma, identificar, né, aqueles casos que vão aparecendo, quanto também para que eles construam projetos que envolvam a todos na melhoria do convívio escolar. Veja, um caso como esse de hoje, ele não acontece de uma hora para outra. Né? Um caso como esse de hoje, ele pode ser identificado porque mudou um pouco o comportamento do aluno, porque ele está mais quieto, ou ele está mais irrequieto do que o normal, ele está mais calado, ele tem faltado à escola com alguma regularidade. Então, a gente pode desenhar programas para que a gente tenha sinais e se antecipe a partir destes sinais para trabalhar com esse estudante, com essa estudante, Agora, que na maioria das vezes está professor, fragilizada. na linha dessa última frase que o senhor mencionou, a identificação de sinais, qual é o prejuízo que o senhor atribui à ausência de uma legislação bem feita, que, aliás, tem até projeto no Congresso Nacional, para estabelecer regras de funcionamento das plataformas de redes sociais? Qual é o prejuízo que causa a ausência de uma legislação como essa no Brasil? Sempre que tem uma morte, a gente vê falar em força-tarefa, grupo de trabalho, gabinete de crise, todo mundo se revolta, mas as coisas ficam anestesiadas e nós vamos discutir o problema depois, na próxima morte. Né? Neste caso específico, da leniência do legislativo, o que causa um prejuízo como esse? E são caminhos, né? Só complementando aqui, é interessante esse ponto que tanto o Alexandre Schneider traz quanto o Josias, que a gente está falando sobre a questão das redes. Os professores, eles veem sinais antes das redes, né? Eu até queria entender que sinais esses, porque a gente fala desse monitoramento de redes, porque os jovens se comunicam ali em ambientes, inclusive, muitas vezes escondidos. Então, se por um lado a gente tem que ter um trabalho de investigação, de inteligência, por monitoramento em redes, de como esses alunos falam, porque às vezes o que eles falam nas redes, eles não falam na classe, na sala de aula, não falam para os professores. E aí a gente volta para o lado humano da história, que é esse olhar do professor, do humano para o humano, de identificar alguém que precisa de ajuda. E isso não é uma rede ali, o monitoramento em rede para prevenir é importante, mas, professor, que olhar é esse do educador e do professor? Que olhar é esse do humano que se perdeu e que a gente não consegue detectar que essa pessoa precisa de um socorro? Olha, muito bem, Fabiola, vou tentar responder os dois de forma distinta. Primeiro, começando com você. E não é nenhum demérito ao Josias, tá, Josias? Mas eu acho que essa questão, que a Fabiola colocou, é muito importante. Eu acho que faltou olhar e acho que a escola está sob pressão, Fabiola, porque hoje, o que está acontecendo? A gente tem hoje crianças trans entrando na escola. A gente tem hoje crianças com... a gente tem uma diversidade na escola pública, em especial, muito grande. E a escola tem dificuldade para tratar dessas questões, porque muitas vezes pais de alunos também não querem que essa questão seja tratada de forma direta, né? E a gente precisa compreender que a diversidade tem que ser aceita na escola e que a escola precisa trabalhar com ela, né? E isso acaba levando ao quê? A um comportamento de alguns alunos em relação aos outros que são, entre aspas, diferentes, e vai levando esses estudantes a se isolar, a ficarem mais amuados, tristes, e depois a revolta, e aí vão encontrando nas redes, vamos dizer assim,
de alguma forma, o conforto que não estão vendo na escola. Então, de novo, eu insisto. Primeiro, a gente tem que ter programas que mostrem para os estudantes e para os pais e para os profissionais que a gente tem um mundo diverso, que esse mundo se encontra na escola e que isso não é um problema, na verdade é uma riqueza. 2, a gente precisa envolver os estudantes nas escolas, em projetos coordenados pelos professores, mas que deem liberdade e protagonismo para os estudantes, para que eles tenham no convívio algo que os fortaleça. 3, a identificação, se não consegue ser feita pelo professor, ela consegue ser feita por um estudante. E eles podem ser uma rede de apoio para aquele ou para aquela estudante que está sofrendo algum tipo de bullying ou que está, de alguma forma, demonstrando algum comportamento diferente. Então, a escola não é só o lugar da gente aprender, vou falar que é uma platitude, mas a gente precisa dizer, não é só o lugar da gente aprender português, matemática, etc. É para a gente aprender a conviver. E o mundo hoje é muito diferente do mundo dessa escola que a gente tem hoje, né? Que ainda é aquela escola industrial e que trata todo mundo como se fosse igual. Então, os governos precisam trabalhar num modelo diferente de escola, dê protagonismo ao aluno e que tenha na convivência e no respeito à diversidade algo central. Isso não se dá só mexendo no currículo, né? O racismo, por exemplo, não se resolve com um currículo antirracista, mas com medidas. Né? E com medidas... Professor, eu vou lhe interromper, eu peço desculpas, e depois você vai retomar até na pergunta do Josias, porque a gente está com o repórter que está na porta da escola para trazer mais informações para a gente, e na sequência eu já volto com vocês. O Vanderlei Sobrinho já está conosco ao vivo, ele está na porta da escola estadual em Sapopemba, com as últimas informações desse ataque que aconteceu nessa manhã e que infelizmente deixou uma estudante morta. Quais são as últimas informações que você tem, Vanderlei? Bom dia. Bom dia, Fabiola. As informações as oficiais a gente ainda está aguardando, né? Aqui do lado, a gente já está do lado interno da escola, onde o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derride, e talvez o governador de São Paulo devam falar aqui com a imprensa. A gente está aguardando para a gente ter mais informações. O que a gente tem, por enquanto, é o que a gente conversou com alunos que estudam aqui no colégio, nessa escola, né, na Escola Estadual Sapopemba, e que conheciam o rapaz que atirou e também algumas das vítimas, né? O que esses alunos disseram é que esse rapaz sofria muito bullying, e que há algumas semanas já havia alertado que pretendia cometer algum atentado aqui na escola. A gente teve acesso a vídeos dele sendo agredido e, enfim, ele era bastante maltratado aqui na escola e teria, em razão disso, vindo hoje por volta mais ou menos das 7h15, com uma arma, disparado antes algumas bombas pelos corredores da escola. Essas bombas dispersaram alguns estudantes e aí alguns tiros foram feitos. Alguns alunos dizem que 2, pelo menos, desses tiros foram dentro de uma classe no segundo andar, mas a menina que infelizmente morreu, ela teria recebido um tiro na cabeça, de costas, nos corredores aqui, quando ela descia de uma escada de um dos andares, né, descendo do segundo para o primeiro andar. Mas, por enquanto, essas são as informações que a gente tem. Muita coisa pode mudar ainda, vai depender do que o Derrite, do que o governador Tarcísio de Freitas vão falar para a gente, né? Vanderlei, o governador já está no local? Não, o governador está aí, você falou do secretário de Segurança, possivelmente o governador. O secretário de Educação está no local? Não. A gente ainda não tem essa informação a respeito do secretário de Educação. O Derrite já está por aqui. O secretário de Educação é esperado, mas também não há informação oficial. E o que se diz por aqui é que é muito provável que o Tarcísio de Freitas venha, mas ainda também é preliminar, né? É o que estão dizendo aqui os assessores do governo. Eles dizem mais ou menos o que está sendo programado, mas nada muito oficial. Mas é muito provável que o governador venha em razão da proporção desse crime. Vanderlei, você disse que o
o atirador, né, ele relatou que recebia muitos ataques, inclusive fez um boletim de ocorrência, né, já relatando isso, e ele anunciou que faria esse ataque à escola. Foi divulgado o motivo do bullying, que tipo de ataque que ele sofria, por que ele sofria esse bullying na escola? Tem mais informações sobre isso? Olha, as informações é que ele era bastante excêntrico, vestia algumas roupas pouco tradicionais, por exemplo, saia, pintava o cabelo, e algumas pessoas diziam que ele era gay, mas enfim, essas informações a gente ainda não tem, é difícil cravar, né? O que a gente viu imagens dele, de fato ele pintava o cabelo, tinha um cabelo grande, e aparentemente era a razão disso, né? Ele era aparentemente um pouco excêntrico e as pessoas costumavam bater nele mesmo, né? A gente teve acesso a um vídeo em que ele é agredido por alunos dentro da sala, os outros alunos não fazem nada, outros filmam, enfim, aparentemente ele sofria há bastante tempo, porque essa ameaça de atentado, ela já vinha acontecendo há semanas. E segundo a mãe de uma das alunas que conhece o atirador, conhece a mãe do atirador, ela disse que a diretoria sabia desse caso também. Então, aparentemente, estava todo mundo sabendo que alguma coisa podia acontecer. Outra coisa, tem alguma informação sobre o estado de saúde das outras vítimas? Foram 2 ou 3 pessoas atingidas. Pelas informações, são 3 atingidas, meninas, todas mulheres que foram atingidas, né? Uma, infelizmente, morreu, as outras 2 foram socorridas. Tem alguma informação sobre o estado de saúde delas, Vanderlei? Elas não correm risco de morrer, mas estão feridas, foram primeiro atendidas pelo SAMU aqui mesmo na escola, depois foram levadas para o pronto-socorro do hospital de Sapopemba, aqui perto. Elas não correm risco, aparentemente os ferimentos não foram fatais mesmo. Tá certo. Muito obrigada, Vanderlei, pelas suas Eu que informações aqui. A agradeço. gente segue acompanhando. Qualquer novidade, você volta aqui com mais informações para a gente. Muito obrigada. Eu volto aqui Obrigado. com o Josias e com o nosso convidado nesse momento, especialista na área de educação, ex-secretário municipal Alexandre Schneider, que está conosco. Ele trouxe aí mais algumas informações para que a gente possa analisar. Como a gente vê, realmente, são questões da própria escola que estavam ali acontecendo, né? Ele fez uma ameaça de morte, segundo essas informações aí, que são informações preliminares, importante dizer que isso está sendo investigado, mas o resultado disso é a morte de uma estudante que foi atacada nessa escola, né, foi atingida a tiros, como a gente pôde falar aqui, ouvir a informação dele, é uma tristeza isso, a gente tem uma estudante que foi morta por ele e também 2 estudantes atingidas, mas a gente vê aí um caso que, infelizmente, ele é corriqueiro, né, professor Schneider? Esse conflito entre jovens, ele não é de hoje, isso faz parte dos jovens, mas o quanto a gente não consegue solucionar isso, e olha como acaba sendo o resultado que acaba proporcionando isso. Muito, muito triste, Fabiola. Eu acho, como você disse, não é uma coisa nova, mas a forma, a dimensão que estão chegando esses conflitos é realmente novo, né? Quer dizer, a gente tem aí um segundo caso no estado de São Paulo, a gente deve ter por mais de uma dezena de casos no Brasil, eu não tenho o número hoje fechado, mas eu acho que são 12 ou 13 casos no Brasil semelhantes, né, dessa natureza. Então, de novo, eu volto, antes de responder a pergunta do Josias, a falar da importância da gente trabalhar a questão da convivência, né? As informações são preliminares, mas partindo do pressuposto que o repórter do UOL viu vídeos do aluno sendo agredido e alguns estudantes olhando ou filmando, é um sinal claro de que a gente precisa trabalhar essa questão da convivência escolar. É inaceitável que a violência já é inaceitável. Agora, você fetichizar a violência, né? Você ficar observando a violência ali diante de você, não tomar nenhuma atitude, pelo contrário, eventualmente ainda filmar como se isso fosse um jogo, é algo inaceitável. Então, a gente precisa rapidamente trabalhar as questões de convivência escolar numa outra dimensão, aquela que tenha os estudantes como protagonistas, que trabalhe com eles para que eles possam
virar essa chave. Em especial, as lideranças da própria escola, que a gente sabe que toda escola tem. Em relação à questão do monitoramento e da legislação, eu concordo com o Josias, toda vez que aconteceu um caso desse, vamos montar uma força-tarefa, o Ministério da Justiça, a polícia, etc. E me parece que a gente está falhando nisso, né? Eu não quero ser leviano e dizer que não foi feito nada, mas me parece que estamos falhando. O que eu acho que deveria acontecer, para além da legislação, o que acontece é que esses jovens, eu tenho um filho adolescente de 15 anos, né? E onde acontecem esses encontros normalmente? Não é no antigo Twitter, não é no antigo. A gente consegue achar em alguns perfis algumas informações, mas muitas vezes eles ocorrem em plataformas de discussão, em plataforma de discussão de jogos, né? Existe uma plataforma muito famosa que chama Discord, que funciona mais ou menos assim: os adolescentes jogam junto um jogo online e nesta plataforma essa plataforma funciona quase como uma arquibancada de um jogo de futebol ou de um jogo de basquete, qualquer outro tipo de jogo. Os colegas, os adolescentes ou jovens ficam conversando ali. Sejam os que estão jogando, sejam alguns que não estão jogando. E falam do jogo e falam de outras questões. Meu filho, por exemplo, usa isso. E a gente monitora o trabalho. E hoje ele só usa com colegas de escola e a gente sabe com quem ele está falando, enfim. Só que muitos jovens acabam sendo fisgados por outros que ficam observando ali e se criam comunidades violentas ou comunidades que inicialmente recebem esses estudantes e começam ali a trocar mensagens de violência. Alguns estudiosos sobre os assuntos com os quais eu conversei dizem, inclusive, que em muitos dos casos, não sei se é esse o caso desse estudante, mas que eles comemoram os ataques, eles fazem todo um planejamento conjunto dos ataques e utilizam a linguagem do jogo. Então, assim, por exemplo, num jogo é kill, então quando alguém morre, olha, foram tantos kills no ataque do fulano de tal, e esse menino vira um herói, ou essa menina. Mas, em geral, são meninos que atacam e as vítimas, em geral, preferenciais são mulheres ou meninas. Pode olhar os casos aí, a gente vai ver isso. Então, isso nessas comunidades, isso vai se engendrando. Então, por isso, o que a gente precisaria? A gente precisaria, de verdade, que a Polícia Federal assumisse uma posição mais evidente, mais clara de investigação desses casos, em conjunto com as polícias civis dos estados. Mas isso precisa ser feito de forma oficial e clara. Precisa ter um grupo grande de trabalho trocando informações para verificar o que está acontecendo nessas redes. Porque mesmo que a gente tenha uma legislação que, vamos dizer assim, seja mais restritiva, sempre vai se achar um outro caminho. É mais ou menos, Josias, como colocar um guarda na escola. Meu filho estudou, eu fui dar aula em Nova York um período, meu filho estudou lá. Me perdoe intervir, professor, mas acho que é mais do que isso, né? Porque a legislação que se concebeu aqui, que o Congresso se abstém de votar, ela aproveita exemplos que foram adotados na Europa e impõe às plataformas uma autofiscalização. Elas precisam proativamente, isso que o senhor está dizendo é muito relevante, a Polícia Federal, evidentemente, precisa investigar e detectar esses grupos onde se dissemina a violência e agir. Mas essa legislação, ela impõe às redes sociais a obrigação do autocontrole e, caso falhem nesse autocontrole, elas recebem multas bilionárias, podem levar, inclusive, à inviabilização do negócio. Isso, na Europa, vem funcionando. E aqui o Congresso demora a fazer e fica quando acionadas, as plataformas agem como se estivessem prestando o favor de retirar determinado conteúdo, e às vezes nem isso. Às vezes se recusam a retirar um conteúdo que é claramente criminoso, né? Então me parece haver realmente uma lacuna legislativa que vai além da necessidade de a polícia agir de forma mais eficaz e transparente, né? Sem dúvida, obrigado pela interrupção. Eu acho que a autorregulação é um caminho. Eu sou contra o governo regular, qualquer governo regular, mas eu acho que
a autorregulação é um caminho. Mas eu acho que a gente, do ponto de vista da prevenção, além de todo o trabalho nas escolas, a gente precisa que as polícias entrem. A Polícia Federal, em conjunto com as polícias civis nos estados, construam um modelo de acompanhamento. Porque, de novo, essas plataformas, ali a gente tem vários conteúdos que estimulam violência, que são ruins, etc., e que podem ser retirados. Mas muitas vezes os sinais são dados nessas plataformas de conversa, que são muito utilizadas pela comunidade gamer, né? Então, não só, obviamente que não são os gamers, a gente não pode falar deles, mas assim, são plataformas onde muitas coisas são combinadas. E aí a gente precisa de um monitoramento mais claro e mais evidente, né? A polícia precisa assumir isso. Talvez criar um departamento, essa coisa de força-tarefa, ela é muito boa para a gente anunciar, né? Mas assim, eu acho que precisa ter um grupo específico trabalhando que a gente saiba que existe e que troque informações com as demais polícias nos estados. E, por fim, é preciso ter uma alfabetização para o uso das redes nas escolas, né? Desde cedo. A gente precisa ensinar os estudantes sobre como eles leem aquilo que eles veem nas redes. Porque muitas vezes, desde cedo, você vai tendo esses estímulos, e aí tem pai que já entrega o celular ou entrega o tablet no restaurante para, entre aspas, poder conversar, né? E depois reclama que o filho está usando demais. Mas a gente precisa ter um trabalho de educação para o uso das redes nas escolas e também para que os pais possam saber o que eles podem fazer para acompanhar os seus filhos do ponto de vista dos filtros, do tempo e de como observar o que eles estão fazendo, porque isso também é o papel deles.